Os torcedores ficaram retidos. O jogo começou e veio uma ordem da Polícia Militar e da gestão para fechar os portões do estádio, devido às invasões que aconteceram na portaria da Arena MRV. Na final da Copa do Brasil 2024, entre Atlético e Flamengo, a Arena MRV virou um caos. Teve briga dentro e fora do estádio, grade estourada, gente invadindo sem ingresso e um clima de guerra que tomou conta do jogo. As imagens rodaram o Brasil e viraram discussão sobre segurança, controle e até sobre quem tem direito de estar do lado de dentro. O Atlético já tinha anunciado que ia testar reconhecimento facial nas catracas. Depois da confusão virar assunto nacional, a tecnologia apareceu como uma solução perfeita, não só para Minas, mas para o Brasil inteiro que viu aquela final. Só que essa ideia não foi do Galo. A Lei Geral do Esporte de 2023 obrigou todos os clubes a adotarem esse sistema. O que quase ninguém tá perguntando é como esse esquema funciona, quem mexe nesses dados e, principalmente, quem tá lucrando com o seu rosto. Hoje, se você quiser ver o preço de um ingresso ou só checar se ainda tem entrada para o jogo, quase sempre vai ter que entregar algum dado pessoal ou criar cadastro no site do clube. No mundo em que ingresso físico quase não existe mais, a tecnologia resolveu tudo. E é só olhar para uma câmera e entrar no estádio. Quando o reconhecimento facial começou no Allianz Parque, muita gente achou que era só para agilizar a catraca. Mas na prática, virou outra coisa. Um filtro da polícia logo na entrada. Nos primeiros meses, 206 torcedores do Palmeiras foram detidos tentando entrar porque o sistema apontou pendência com a justiça. Isso só rolou porque o clube fechou um acordo direto com o governo do estado. Ou seja, toda vez que você passa na catraca, seu rosto é automaticamente comparado com a base policial. Parece coisa de filme de ficção, mas é bem real. E é possível que o seu clube também esteja entregando o seu rosto para a polícia. A Lei Geral do Esporte de 2023 chegou com um discurso atraente: deixar os estádios mais seguros, acabar com o cambismo e garantir que cada ingresso tenha um dono só. Desde então, qualquer estádio no Brasil com mais de 20 mil lugares ficou obrigado a usar reconhecimento facial nas catracas. Os clubes tiveram 2 anos para se adaptar, prazo que acabou em junho de 2025. Hoje, comprar ingresso no Brasil segue mais ou menos o mesmo caminho, começando com cadastro no site do clube. E não é só criar conta, você envia foto do rosto, documento, passa por validação automática em bases do governo e a partir dali, o ingresso só existe vinculado à sua cara. É pessoal e intransferível. Ainda em 2023, a CBF e o Ministério da Justiça viram ali uma oportunidade e criaram o programa Estádio Seguro. E é aqui que o negócio começa a ficar confuso. Esse acordo permite cruzar os dados dos torcedores, aqueles que você entrega no cadastro, com bancos de dados do governo. E cada clube pode escolher se assina ou não esse termo de colaboração. Funciona assim: tudo que você envia para o clube fica guardado num banco de dados dentro do estádio. Em tese, 3 figuras têm acesso: o clube, a empresa que vende os ingressos e a empresa que opera as catracas, que nem sempre são as mesmas. Se o time assinou o Estádio Seguro, o Ministério da Justiça também passa a acessar esses dados. E ele cruza tudo com outro banco que aponta se a pessoa tem pendências na justiça: mandado de prisão em aberto ou histórico de violência em estádio. No estado de São Paulo, ainda existe o programa Muralha Paulista, que funciona do mesmo jeito e que levou às prisões no Allianz Parque que a gente te mostrou no começo do vídeo. E antes de explicar por que tudo isso é bem mais complexo do que parece, você precisa entender outra lei. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, foi criada justamente para regular como os dados pessoais são armazenados e processados. Serve para proteger o cidadão contra o compartilhamento indevido, vazamento ou mau uso. Existem poucas exceções e uma delas é o artigo 4º, usado pelas empresas para justificar esse compartilhamento, porque ele permite o uso de dados sem consentimento do titular quando é para a segurança pública. O resultado é um cenário novo, confuso e pouco transparente. Um sistema biométrico que pode ter alcance nacional, operado dentro dos estádios como ferramenta de policiamento, e que não olha só quem tem problema com a justiça. O torcedor fica sem saber o tamanho real de tudo que está por trás dela. Tá, é importante você saber de uma coisa: os clubes não fazem nada sozinhos. Eu vou usar um caso real de um clube brasileiro, mas como é um exemplo, eu não vou divulgar o nome. Para comprar um ingresso, primeiro eu preciso me cadastrar no site do clube. Aqui já vão alguns dados como nome, e-mail e CPF. É aqui também que eu autorizo o uso desses dados por meio do Click Wrap, que é basicamente aquela caixinha que você clica em que tem termos gigantescos que quase ninguém lê. Mas quando aceita, dá legitimidade jurídica para as empresas. Aí entra a etapa do cadastramento facial e a primeira empresa externa. Nesse caso, quem controla as catracas, coleta e administra a biometria é a Bipass, uma startup brasileira especializada nisso. Só que para armazenar e processar milhões de dados, ela também precisa de uma ajudinha. Então ela subcontrata os serviços da Amazon AWS Brasil, que também passa a ter acesso ao meu rosto. E como eu te falei, o clube contrata uma plataforma só para cuidar da venda digital dos ingressos. Um sistema que vai se integrar com o da Bipass para validar os rostos. Nesse caso é a New Sea Sport, uma empresa dinamarquesa que tem contratos com vários clubes pelo mundo. Um diferencial do produto que eles oferecem é o uso desses dados pessoais para o marketing dos times e
fidelização dos torcedores, como o próprio CEO do FC Copenhagen afirma nesse vídeo que está no canal da empresa no YouTube. Deres værdi ikke at have et stort akkumuleret datasæt. Deres værdi kommer af, at de enkelte klubber i virkeligheden udnytter det her kommercielt. Når du har det datagrundlag, så er det også meget nemmere at arbejde med eksempelvis markedsføring, så vi kan se, hvem er det, der kommer på de forskellige tribuner, hvordan det ser ud. Hvis du ved det, så kan du via den data i virkeligheden finde folk, der ligner dem og markedsføre mod det. Então, recapitulando, para ir pro estádio, meus dados já passaram pelo clube, BPass, Amazon AWS, Newsea Sport e, como nesse caso o time coopera com a polícia, também pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em fevereiro de 2025, a Agência Nacional de Proteção de Dados notificou 23 clubes por falta de transparência e disposição de informações de fácil acesso nos seus sites, sobre como esses dados eram processados e por quem. E o mais perigoso ainda, existem casos de clubes que estão forçando o cadastramento biométrico até de bebês de colo, mas a lei estabelece que apenas crianças com mais de 16 anos teriam obrigatoriedade. Essa é uma questão extremamente complexa e sensível. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a LGPD consideram que os dados pessoais de menores são de alto risco e por isso a coleta deles deve se limitar ao mínimo necessário para a atividade, o que no caso de um ingresso de futebol não incluiria a biometria facial, mas isso não parece algo que preocupa os clubes. A coleta e uso dos seus dados podem parecer um papo distante, meio técnico demais. E talvez você esteja pensando, mas se eu não devo nada pra justiça, então tô de boa. Só que não é bem assim. Um caso que rolou na Europa mostra isso. Em 2017, no país de Gales, a polícia testou o reconhecimento facial na final da Champions entre Real Madrid e Juventus. E deu tudo errado. Mais de 2.000 pessoas foram identificadas suspeitas. E 92% foram falsos positivos, ou seja, pessoas inocentes. A justiça depois barrou o uso da tecnologia e disse que o teste violou o direito de privacidade. Mesmo assim, a polícia insistiu nos anos seguintes, o que só provocou protestos. Em 2020, um clássico entre Cardiff e Swansea, os torcedores combinaram de ir com máscaras de Halloween pra frente do estádio. Mas isso não ficou só na Europa. Em 2024, rolou aqui no Brasil, na final do Campeonato Sergipano. Um torcedor foi detido no meio da arquibancada porque o sistema achou que ele era criminoso. Ele não era, mas mesmo assim ficou horas sob custódia até a polícia admitir o erro. A repercussão foi tão grande que o governo do Sergipe suspendeu o reconhecimento facial e abriu uma investigação. E esse é só um problema do sistema. Outro, talvez mais grave, está na forma de como esses algoritmos aprendem. Eles puxam dados da internet, absorvem estereótipos e desigualdades e reproduzem tudo isso, resultando num processo discriminatório e racista. A pesquisa Gender Shades mostrou isso em 2022. O reconhecimento facial erra muito mais com pessoas negras, podendo chegar a uma taxa de 34,7% de erro com mulheres negras, enquanto com homens brancos fica abaixo de 1%. Isso escancara um racismo estrutural e contamina até os meios digitais. Todo esse processo transforma os torcedores em dados, e o que os pesquisadores chamam de datificação, e nasce outra relação de poder nos estádios. Cada movimento vira uma informação armazenada e compartilhada, criando um ambiente de hipervigilância. E isso tem efeito direto na democracia. Quando você sabe que está sendo monitorado, pensa 2 vezes antes de participar de uma atividade e principalmente de um protesto. A gestão no Madison Square Garden, casa do time de basquete New York Knicks, é uma prova disso. Em 2019, um torcedor foi banido da arena por causa dessa situação aqui. You want to not come to any more games? Why? That's rude. It's an opinion. No, it's not an opinion. And you know what? Enjoy watching them on TV. O torcedor do vídeo criticou James Dolan, um dos cabeças do Knicks. Então usaram o reconhecimento facial para identificar o cara e cortar o acesso dele. E não é um caso isolado. Várias outras pessoas já foram barradas por motivos pessoais do empresário. Já imaginou não poder ir no estádio do seu time por ter xingado quem manda nele? Isso está ficando cada vez mais próximo da nossa realidade, já que muitos clubes no Brasil também estão caminhando para ter donos. É exatamente esse tipo de poder concentrado que as torcidas europeias já lutam há anos para evitar. Na Europa, quando o assunto é vigilância em estádio, as torcidas não ficam quietas. E na Alemanha, isso fica ainda mais sério. Para os ultras, qualquer avanço nesse tipo de controle é visto como uma ameaça direta à cultura de arquibancada. Em novembro de 2025, torcedores de clubes rivais se uniram e protestaram juntos contra um projeto que previa ingressos personalizados e reconhecimento facial nos estádios. O movimento foi pesado. Nos primeiros 12 minutos de vários jogos da Bundesliga, teve silêncio total nas arquibancadas. Em um deles, a torcida do Borussia Dortmund ainda levou uma carta gigante, rebatendo a narrativa de que os estádios eram inseguros. A pressão funcionou. O Ministério do Interior discutiu as propostas e simplesmente arquivou tudo. Na Inglaterra, a Football Supporters Association é uma entidade enorme e que tem apoio jurídico, participa de reuniões no parlamento e conversa direto com a Premier League só para defender o torcedor. Foi essa galera que em junho de 2025 votou contra o uso de reconhecimento facial no futebol inglês, movimento que não existe no Brasil.
Aqui, a reação é muito diferente. A imposição da Lei Geral do Esporte e do reconhecimento facial foi aceita sem muito questionamento, mesmo com muitos erros, falta de transparência e pouca gente entendendo como funciona. Isso chama atenção quando a gente compara com a rejeição visceral que rola na Europa. No Brasil, o torcedor quase nunca tem espaço real na mesa onde decisões do futebol são tomadas. Isso aparece em praticamente tudo que rege os campeonatos. Aqui, o primeiro passo deveria ser explicar como essa tecnologia funciona. Mas se você foi num jogo de futebol nos últimos tempos, provavelmente não tem mais essa escolha.